E uma proposta para reduzir a desigualdade e melhorar a condição de vida da população mais afetada pela pandemia de Covid-19 é a instituição de uma contribuição social emergencial sobre altas rendas. Essa contribuição deveria incidir sobre uma parcela da população que possui elevado patrimônio e atualmente é pouco tributada. A proposta foi feita por Fábio Pereira dos Santos, doutor em Administração Pública e Governo, e também por Úrsula Dias Pérez, doutora em Economia. E é ela que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa proposta. Eu e um colega, Fábio Pereira, nós fizemos no ano passado uma proposta de tributação emergencial sobre a renda para custear o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Por quê? Porque, apesar do senso comum dizer que o Brasil tem a maior tributação entre os vários países do mundo, o que a gente sabe é que o Brasil tem uma tributação média de 33%, que está abaixo da média da OCDE. Há países que cobram bem mais do que isso, alguns países cobram até mais que 40% de carga tributária. Então, ele não é um país de maior carga tributária do mundo, porém, é um país de uma carga tributária bastante equivocada, um sistema de tributação bastante equivocado, onde a tributação incide muito mais nos impostos indiretos sobre bens e consumo do que impostos diretos como imposto sobre a renda e o patrimônio. Então, vários países envolvidos cobram mais impostos diretos sobre a renda e o patrimônio do que nós. Nossa tributação nessa parte de impostos é menos que 10%. E mais de 20% da nossa tributação incide sobre bens, sobre bens e serviços e sobre a produção, como os impostos ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS. Isso é muito injusto e é bastante regressivo, porque essa tributação incide muito mais fortemente sobre as pessoas mais pobres, que consomem praticamente toda a sua renda, do que sobre os mais ricos. Então, uma pessoa mais pobre no Brasil tem uma carga tributária individual de mais de 10% do que aqueles que são mais ricos. Então, isso nos leva a uma desigualdade de tributação enorme, que também nos dificulta o financiamento de políticas públicas. Nesse momento de enorme crise em função da pandemia, crise sanitária, crise econômica, crise social, nós acreditamos que é preciso repensar essa tributação e tributar justamente as pessoas mais ricas para que elas possam colaborar no enfrentamento da pandemia. Se a gente olha para o imposto de renda, a gente vê que também a tributação do imposto de renda é bastante regressiva, bastante injusta. Então, pessoas que recebem rendas de 5 até 10 salários mínimos pagam mais imposto de renda do que pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos, que não recebem essa renda como salário, mas recebem essa renda como dividendos, de pessoa jurídica, que hoje não são tributados no Brasil. Então, se a gente fizer uma alteração na tributação sobre a renda da pessoa física e focar no aumento da contribuição dessas pessoas com rendas maiores a 15 salários mínimos, com uma alíquota complementar de 10, 15, 20%, a gente consegue uma arrecadação em torno de 100 a 140 bilhões de reais no ano. E isso é muito importante se a gente imaginar que no atendimento ao auxílio emergencial esse ano a gente deve estar gastando em torno de 9 a 10 bilhões mensais. Então, essa tributação extra, essa mudança na tributação do imposto de renda, atingindo mais especialmente quem tem maior renda e que hoje não paga, poderia custear o pagamento de auxílio emergencial para as pessoas que mais precisam por mais tempo ao longo do ano de 2021. Assim como havíamos proposto que custeasse no ano de 2020 também, mas que infelizmente essa mudança tributária ainda não foi feita. A gente espera que a gente possa ter um amadurecimento no nosso país dessa discussão da tributação da renda e de outros impostos. É urgente que o Brasil faça uma reforma tributária, mas antes de mais nada, para que a gente possa fazer o enfrentamento da pandemia, um ajuste na tributação do imposto de renda pessoa física seria bastante desejável.